Boa noite, pessoal. Hoje eu venho contar uma história para vocês. É uma história um pouco engraçada e que tem uma conexão muito importante com o momento que vivemos, né? Todos vocês aqui já desejaram ter um carro. Alguns já conseguiram, outros vão conseguir. Enfim, o carro ele é desejo de praticamente toda a sociedade, por parecer algo essencial à nossa vida cotidiana e etc. A cultura do carro ela é super poderosa, ela te faz acreditar que o carro ele te traz a liberdade, ele te dá poder, ele te dá status, enfim. E aí que a história começa, né? Isso funcionou muito bem comigo. Eu morava na periferia de Brasília, Samambaia, e estudava na Asa Sul. Então, tudo que eu queria era ter um carro. E aí, um belo dia, eu ganhei um super carro, né? Um Uno 89. Mas a cultura do carro, ela é impressionante. Ela me fazia me sentir super poderoso. Então, o meu Uno 89 era um Uno Mille Monster aí. Então, assim, a cultura do carro te faz se sentir poderoso, né? E aí, um belo dia, roubaram esse carro na faculdade. Então, assim, falei, cara, e agora? Como que eu vou me locomover? Como que eu vou fazer as minhas coisas? Como que eu vou com a gatinha no motel? Enfim, e agora? E aí eu voltei a fazer as minhas coisas como era antes. Pegar ônibus para a faculdade de ônibus, fazendo tudo de ônibus. E eu falei, cara, só foram mais alguns minutos que retornaram à minha vida, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, aí caiu a real. Falei, carro não era aquilo tudo. E aí, né, muito tempo passou, comprei um outro carro, comecei a usar um carro novamente, a cultura do carro foi voltando, foi voltando, foi voltando. E aí eu entrei na nova fase. Eu fui morar com uma mulher e me mudei para Vicente Pires. E aí, minha amiga, agora a história começa a ficar um pouquinho mais complicada. Porque, assim, eu estava vivendo uma fase nova, de morar junto com outra pessoa, e aí em Vicente Pires. Então, quem conhece Vicente Pires sabe que, olhando assim, rapidamente, é impossível viver sem carro em Vicente Pires. Porque é buraco para todo lado, no meio de duas vias super complexas, e qual era a minha saída? Então, na época que a IPTG estava em reforma, a minha saída era IPTG, só um pouquinho engarrafada. Ah, não, mas tem o outro lado, estrutural, mais engarrafado ainda. Então, cara, todos os dias o que eu sentia era isso. Não tinha como, não tinha alternativa. E aí, no meio disso tudo, eu estava passando por um momento tenso, né, que era a reforma. E a reforma, ela leva o seu dinheiro. Ela é um ralo de dinheiro. Então, quem já trabalhou, já mexeu com reforma, sabe. E aí, carro e dinheiro não combinam, né? Então, eu me vi super quebrado, né? Então, eu estava financeiramente limitado a ter um carro e super estressado com o trânsito. Eu falei, cara, tem que ter alguma saída. Não quero mais saber, fui parar na terapia por conta de estresse e tudo mais, e dinheiro que não aparecia, velho, eu estava realmente quebrado. E aí comecei a pegar ônibus. E com o ônibus eu me encontrei, cara. Eu falei, cara, todo mundo fala mal do ônibus, fala que é ruim, não tem horário, e é lotado. E, velho, para mim funcionava perfeitamente. Eu entrava no ônibus, na estrutural, que eu podia escolher um ônibus vazio, enquanto estava todo mundo mal-humorado dentro do ônibus, querendo um carro, eu estava lá, lendo, de boa, né? Então, isso era fantástico. Eu falei, cara, resolvi meu problema de locomoção urbana. E aí, velho, me separei. E aí, falei, pô, e agora, né, cara? Então, é complicado. Então, assim... Aí eu fui morar num lugar muito tranquilo aqui em Brasília, Águas Claras. Pô, habitação vertical, né? Pouquinha gente, pouco carro. Eu falei, não, mas é tranquilo, porque tem o metrô. O metrô é fantástico.
Eu já usei metrô e sempre o metrô vazio, pô, para ir para a Feira Guará, legal, para ir no Parque Shop, legal. Mas quando eu passei a viver o metrô, era no horário de pico, então o metrô era assim. Ou seja, o metrô que parecia funcionar muito bem para todo mundo e me fazia acreditar que ia funcionar, não funcionava. Não funcionava de jeito nenhum, velho, o metrô para mim. Eu falei, putz, velho, agora eu vou comprar um carro novamente. Aí eu falei, pô, será? Aí parei, olhei para Águas Claras, né? E, cara, quem conhece Águas Claras aqui sabe que em horário de pico, você sai do seu prédio e já tem engarrafamento. Então, eu falei, não, cara, essa não é a solução para os meus problemas, não é mesmo. E aí, depois, aquilo na minha cabeça, falei, cara, eu tenho que encontrar uma solução e o carro não é uma opção. E aí, foi que eu cheguei num momento muito importante dessa história, que foi entender quais eram os custos que eu tinha com a minha locomoção urbana. E aí eu desenvolvi uma planilha, sou programador, então tenho esse mal aí de tentar justificar tudo, né, por conta. E eu fiz uma planilha para saber se morar no lugar perto da minha casa era mais vantajoso do que morar em Águas Claras, pagando aluguel mais ou menos de R$900 e manter um carro. Eu não queria um carro, então falei, velho, vamos lá, fiz as contas, mudei a planilha muitas vezes e o resultado que eu tive com a planilha foi sensacional. Fiquei muito feliz. Então, assim, fiquei em êxtase, né? Então, e aí, velho, eu mudei para a Asa Sul, trabalhava atrás do Pátio Brasil, morando na 103. Então, era 1 km de distância, eu ia andando 10 minutos. Maravilhoso, não tinha estresse mais com o trânsito e tudo funcionava. Só que aí começaram a surgir vários questionamentos. Tipo assim, Joilson, você mora na Asa Sul, cara, lugar de playboy, né? Porque eu vim da periferia, então, pô, Asa Sul, lugar de playboy, como assim você não tem carro? Mora na Asa Sul, não tem carro. Isso não bate, porque o carro é status e a Asa Sul é status. Falei, cara, mas eu moro na Asa Sul justamente para não ter carro. Então, esse é o ponto. Eu me planejei e eu mudei para perto do meu trabalho, tendo em mente que valia a pena. E aí, a segunda pergunta que as pessoas faziam é, cara, tudo bem, entendi por que você mudou para perto do trabalho, para não ter carro, ok. Mas, e aí? É legal mesmo? É possível viver sem carro? Como que você faz as coisas? Como que você vai para o CCBB? Como que você vai para um show? Como que você vai para o trabalho? Como que você volta de uma festa à noite? Galera, tem ônibus do CCBB de graça, tem metrô, tem táxi, tem Uber, tem bicicleta. E a bicicleta entrou na minha vida e, cara, eu tentava fazer quase tudo de bicicleta e em Brasília ainda não funciona 100%. Mas respondi as questões. E aí, a terceira pergunta, a mais difícil que todo mundo me fazia era, tá, entendi que você mudou por opção, entendi que tem como viver sem carro, mas me diz, qual é a vantagem de não ter carro? E essa era uma pergunta difícil para responder, porque as pessoas elas vivem submersas nessa cultura do carro, que diz que o carro é importante, que você precisa ter um carro, que você ser um carro é só uma pessoa comum, e que o carro é a extensão do seu corpo, isso para os homens, né? Então, desde a década de 70, você tem aí um bombardeio da publicidade e realmente é difícil explicar quais são as vantagens de não ter um carro. E aí eu falei, cara, eu preciso desenvolver uma abordagem para explicar por que isso, né? Então, assim, primeiro, assim, vocês têm que entender 3 princípios básicos que eu resumi para vocês aqui, que é, para você abrir mão do carro, você tem que ser um exímio planejador. Você tem que se planejar muito bem. Porque quando você tem um carro, você é uma fera. Você é irracional do ponto no tipo assim, exemplo, acordei 10 minutos atrasado. Quem aqui nunca saiu com café da manhã, dirigindo, fazendo maquiagem e acreditando que ia tirar esse atraso no trânsito? Então, no trânsito, você não pode errar.
você vira ali uma fera e você quer acelerar, mas assim, você chega lá e não tem estacionamento, e aí? Você ganha estresse por conta de não se planejar. E quando você não tem carro, isso não é opção. Você acorda e fala, cara, acordei atrasado, 10 minutos atrasado, o que eu vou fazer? Vou ser justo. Então você liga para o seu chefe, você liga para a pessoa que está te esperando e fala, opa, vou me atrasar porque é impossível chegar aí e agora realmente você aceita, né? Então, para evitar isso, você tem que se planejar. Então, a primeira coisa é, você tem que se planejar muito bem. A segunda coisa é, não é para todo mundo. Aquela mesma planilha que me deixou em êxtase, eu passei para minha namorada, que está aqui, e para ela não funcionou. Ela viu que, assim, ok, eu tenho um carro, eu sei quanto custa um carro, é mais caro do que usar táxi, ônibus junto, bicicleta, enfim, mas eu não quero abrir mão da minha filosofia de vida hoje. Então, assim, o carro é uma coisa que eu quero manter. Então, assim, isso você tem que aceitar, não é para todo mundo mesmo, né? Como o carro, que a cultura do carro diz que é para todo mundo, também não é para todo mundo. E a terceira coisa é que é uma filosofia de vida. Eu não vou viver a hipocrisia de dizer que tem dia que eu tenho vontade de ter um carro. Tenho. Só que são tantas coisas boas que viver sem carro te traz, como, não só financeiras, mas redução de estresse, você conhece mais a cidade, troca ideia com as pessoas, pede carona, conhece pessoas no ponto de ônibus, no ônibus. Enfim, vem para um show no CCBB e não tem que ficar preocupado com estacionamento, de estacionar lá. Pode ir no bar, beber tranquilo, voltar de táxi. E todo o custo que você tem, no final das contas, é mais barato. Então, é uma coisa fantástica, mas você tem que abrir mão de algumas coisas que não são, assim, principalmente que não é financeira, né? E aí, eu quero compartilhar com vocês um link, uma páginazinha que eu preparei, que tem diversas dicas para quem está pensando em abrir mão do carro, ou pelo menos que teve o gatilho da consciência aqui ativado, né, para essa questão de, tipo assim, será que vale a pena eu largar a mão do meu carro? Então, a primeira coisa, você tem que entender qual é o custo disso e se é vantagem para você, né? Então, lá nesse link eu disponibilizei a minha planilha, disponibilizei várias ferramentas, inclusive para quem tem carro. Eu disponibilizei um aplicativo lá que faz você entender exatamente qual o custo que você tem com o carro, né? E é isso, pessoal. Eu queria compartilhar uma experiência e dizer que eu não estou nem um pouco afim de comprar um outro carro, né? E que o carro não é aquilo tudo mesmo. Obrigado, e é isso, pessoal.